Graça e paz, Café com Deus Pai, dia 10 de setembro, e o tema hoje é Não caminhe sozinho. Eu vou ler para vocês Romanos 15, 7, que diz assim: Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Apesar do amor, da inspiração e do convívio, é impossível que pessoas pensem e ajam exatamente da mesma maneira. Assim como uma mãe que ama e honra cada um de seus filhos acima de qualquer características, erros ou acertos, Deus não tem filhos favoritos, pois Ele fez cada um de nós de uma maneira única, diferentes uns dos outros e destinados a propósitos únicos e especiais. Se todos ao nosso redor fossem idênticos, o amor perderia seu significado. É justamente por meio dessas diferenças que completamos uns aos outros, como membros de um mesmo corpo que é guiado por Jesus. E esse corpo, segundo a Bíblia, é a Igreja. Deus não nos criou em série, mas sim como membros interdependentes em que cada particularidade contribui para a totalidade. Eu, como pastor de uma grande igreja, preciso diariamente lidar com pessoas e suas singularidades. Sabemos que nenhum de nós é perfeito, mas buscamos seguir o exemplo de Jesus. Mesmo errando e divergindo em algumas opiniões, precisamos viver em unidade, que implica não pensar igual, mas compartilhar de um mesmo propósito. Não tente se moldar aos padrões humanos, mas seja forjado pelas Escrituras para seguir o padrão de Cristo, pois cada um de nós foi criado de maneira diferente. Somos únicos aos olhos de Deus, e essa beleza é justamente o que contribui para o reino. Firme sua identidade em Jesus, seja guiado por Ele e viva uma vida verdadeiramente plena. Aleluia! Glória a Deus! E a frase ao lado diz assim: pessoas que andam em unidade sempre acreditam que é possível. Leitura bíblica, Ester 2, e a palavra-chave de hoje é singularidade. Amados, a palavra nos ensina em Romanos 15, 7, que diz assim: portanto, aceite-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Esse versículo, ele nos lembra que cada um de nós foi criado de uma forma única, com dons, talentos, personalidades e experiências diferentes. Sabe, Deus não nos fez em série, como peças idênticas de uma fábrica, mas sim como membros distintos de um só corpo, chamados a viver em unidade. A singularidade não é motivo de divisão, mas de complemento. É natural que, em meio ao convívio, nem sempre a gente pense e haja da mesma forma. E está tudo bem. Essa é a diversidade. E essa diversidade faz parte do plano de Deus. O Senhor não nos criou em série, mas nos fez únicos, cada um com uma marca especial do seu amor. Ainda assim, nos chamou para sermos membros interdependentes, como partes de um só corpo. Essa diversidade é uma riqueza espiritual, porque aquilo que eu não tenho, o meu irmão carrega, e aquilo que falta no outro, Deus colocou em mim. Uau! E é nesse entrelaçar de dons, talentos e experiências que o reino de Deus se manifesta em sua plenitude. Glória a Deus! Andar em unidade não é anular quem somos, mas aprender a viver com maturidade, sabendo que a graça que nos une é maior do que qualquer diferença.
Pessoas que caminham em unidade sempre acreditam que é possível. Por quê? Porque elas enxergam além dos conflitos, enxergam a promessa de Deus e a força do amor de Cristo. Amados, não caminhe sozinho. Deus usa pessoas ao nosso redor para nos ensinar, para fortalecer e complementar aquilo que falta em nós. O verdadeiro propósito da vida cristã não é a individualidade, mas é a comunhão. Quanto mais firmamos nossa identidade em Jesus, mais livre nos tornamos para viver essa unidade e experimentar uma vida plena no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amados, e eu quero convidá-los a declarar hoje nos comentários a seguinte confissão de fé: eu sou único em Cristo e parte viva do seu corpo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando entendemos e respeitamos as nossas diferenças, é que podemos complementar uns aos outros. Guarde com você essa palavra. E eu quero te convidar a deixar aqui o seu like, curta o nosso canal, compartilhe essa mensagem. Lembre-se que você foi chamado para fazer a diferença nesse mundo. Você foi chamado para levar as boas novas. Amém, irmãos? Um grande abraço para vocês, continue abençoados e até amanhã, se Deus quiser.